Olá, amigos do canal. Hoje estaremos com vocês aqui para conversar um pouco sobre esse tema que tantas pessoas nos perguntam e é realmente motivo de inquietude para todos nós. E nós vamos esclarecer alguns pontos, então, sobre esse assunto, que é uma infinidade de conhecimentos que nós vamos adquirindo e colocando em prática. E é por isso que esse vídeo está postado na playlist Técnicas para Despertar a Consciência. E ele se chama Sono versus Sonho, Desdobramento Astral Consciente, Simbologia e Técnicas. Durante esse tempo do vídeo, nós vamos, resumidamente, colocar cada um desses tópicos e apresentar algumas imagens para vocês, alguns desenhos, alguns capturamos da internet, outros construímos, outros acrescentamos. Tudo isso com o objetivo de que se torne mais rico o entendimento de vocês nesse tema. Começando então com a palavra sono. É preciso entender profundamente o que significa a palavra sono. E é tão simples. Quem precisa dormir, descansar em nós, é o nosso corpo. O nosso corpo tem atividades durante o dia. E com isso, ele requisita essas energias que ele fabrica através da respiração, através da alimentação, e através de tudo que nós percebemos. E essa energia é depositada dentro dele, como uma forma dele agir no mundo. É bem verdade que nós temos uma mente, e nessa mente se expressam pensamentos, se expressam emoções. E aí alguém pode dizer, mas emoções se sentem no coração? Sim, sim. Mas quando falamos sobre emoções, estamos relacionando a um aspecto muito amplo da mente. A mente como um grande departamento. A parte mais superficial dessa mente se chama mente analítica e é onde se expressam esses pensamentos. Um pouco abaixo da mente analítica estão as emoções e os sentimentos. Essas emoções e sentimentos comuns e correntes que nós temos durante o dia, praticamente quase durante toda a nossa vida. Claro que existem aquelas emoções extraordinárias, mas essas emoções, elas provêm da parte mais elevada do nosso ser, como nós vamos ver. São as chamadas emoções superiores. Então o sono é uma atividade biológica do organismo, que precisa descansar. E existe uma inteligência hoje já muito conhecida pela medicina e pela ciência que repara, reconstrói o corpo físico durante as horas de sono. É por isso, meu amigo, que quando você dorme pouco, você no outro dia está aos pedaços. Porque existem inúmeras atividades metabólicas que acontecem somente durante o sono. E o cume desse descanso, durante o sono, a glândula pineal, quando estamos absolutamente no escuro, à noite, quando dormimos, ela produz seus metabolitos. E nós, posteriormente, quando acordamos, sentimos o bem-estar fluindo por todo o corpo. Se não é escuro e não há descanso, a glândula não produz. E nós sentimos falta desse estado de ânimo, de bem-estar, algo reconfortante que nos dá energia. Mas assim também outras glândulas trabalham durante o sono de forma diferente do que trabalham durante o dia. Imaginem vocês toda essa quantidade de energia e de matéria que é envolvida, porque tudo isso são substâncias químicas que vão sendo transformadas em energia pelo nosso corpo.
sempre sobra um lixo para ser excretado. Esse lixo, durante a noite, do sistema nervoso, do sistema muscular, do sistema respiratório, todo esse lixo, tanto é filtrado no rim, quanto metabolizado no fígado. E ao terminar seu trabalho, quando nós acordamos dispostos e satisfeitos. Mas isso nem sempre acontece, é verdade? E aí já é uma pista. Estamos sobrecarregando o corpo físico, estamos dormindo pouco, ou nossa mente não permite que o corpo descanse. E da mesma forma como agimos durante o dia, agimos durante a noite. E uma mente hiperagitada, hiperexcitada, com pensamentos contínuos, irá sim prejudicar o descanso do corpo. Essas são características do sono que muita gente conhece, que boa parte da ciência conhece. O que uma boa parte das pessoas não sabem é que quando exatamente o corpo adormece, a mente entra em uma frequência diferente, completamente diferente de quando está acordada, com o corpo em vigília. E a natureza, muito sábia, criou diversos veículos internos com múltiplas funções e ações. E um deles é o que os orientais, e hoje em dia praticamente essa terminologia é universal. Algumas pessoas usam um nome, outras usam outro nome. Os toltecas, por exemplo, chamam de corpo sonhador. Nós aqui chamaremos de corpo astral, para ficar mais fácil. Corpo astral por quê? Porque essa região onde acontecem os sonhos é chamada de quinta dimensão. Existe toda uma conversa, uma discussão sobre não é a quarta, não é a 6:30, não é a 5:30. Não vamos nos perder nessa discussão. Nós aqui tornamos as coisas mais acessíveis possíveis sem elas estarem incorretas. Por quê? No mundo físico nós conhecemos 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Os nossos sentidos nos informam do mundo físico. Existe uma 4ª dimensão que está relacionada às energias que circulam no nosso corpo, e com justa razão os orientais chamam de corpo vital ou corpo etérico. Esse corpo nunca se separa do corpo físico, porque é a sua aura, é o somatório das energias que o corpo fabrica e como ele está, de forma vital, energética, naquele momento. É ele que faz as conexões entre o mundo físico e o corpo astral. Nessa imagem aí vocês podem perceber uma pessoa deitada na cama e o movimento que acontece quando esse corpo astral sai de dentro do veículo físico. O que muita gente não sabe é que quando uma pessoa está sonhando, dormindo na cama ou no sofá, toda vez que seu corpo está dormindo e ela está sonhando, ela está fora do corpo físico. Nem que seja 50 centímetros fora. E quanto mais distante ela se encontra do corpo físico naquele momento, quanto mais o corpo astral se distancia, mais nítido e com menos chance de perder a experiência do sonho. Depois vamos comentar. Então, quando o corpo astral se afasta do corpo físico, o corpo físico descansa e inicia essa atividade de sonhar. Se nós tivéssemos os nossos sentidos totalmente desenvolvidos, sentidos internos, e ficássemos ao lado de uma pessoa que vai dormir, observando ela, nós veríamos exatamente essa cena. Mas a maioria, a esmagadora maioria das pessoas, não percebe que está fora do corpo físico, a não ser
que aconteçam algumas cenas extraordinárias e ela mesma se pergunta, nossa, isso aqui só pode ser sonho, um cachorro falando comigo? Ou então, um parente que ela não vê há 10 anos e que já faleceu e que conversa com ela. Se ela tem essa lucidez e percebe, lembra, recorda que aquele parente morreu. Então ela fica como que surpreendida e diz, isso aqui é um sonho. Ela pode até continuar conversando com aquela imagem, com aquele parente, não importa. Sonhos comuns são sonhos que são mera repetição do que fazemos no dia a dia. Então, o marceneiro, quando dorme, ele sai do seu corpo e vai para sua marcenaria trabalhar. Existe essa marcenaria no mundo astral em qual ele trabalha. Algumas características diferentes, pode ser que alguns móveis estejam fora do lugar, uma serra melhor que ele imaginou possuir, e assim por diante. Um policial também policia as ruas quando dorme, mas não se dá conta disso. Um estudante assíduo na escola, ele também sonha que está na sala de aula, embora às vezes as coisas não são exatamente iguais como aqui no mundo físico. Ou seja, todo ser humano, e os animais também fazem isso, todo ser humano, quando o corpo físico dorme, essa parte interna chamada de corpo astral se desloca e vai vivenciar coisas, eventos, circunstâncias, na chamada quinta dimensão. Depois, quando o corpo está descansado, e é isso que normalmente ocorre, esse corpo astral é trazido novamente para dentro do corpo físico e a pessoa acorda aqui, nesse mundo tridimensional, dentro do corpo. Ela pode trazer ou não a lembrança. Existe uma coisa muito interessante que nós podemos usar conscientemente para nos darmos conta que estamos fora do corpo físico ou não. Se nós sabemos que tudo que fazemos aqui, fazemos à noite quando dormimos fora do corpo físico, então existe aí uma grande revelação. Nós podemos começar a transportar daqui, do mundo físico, quando estamos acordados, informações para essa outra dimensão quando estamos dormindo. Assim como às vezes trazemos recordações dos nossos sonhos. E isso se refere a ações, não apenas pensamentos. Então, como primeira técnica, eu considero a mais fácil e a mais direta possível, sem enrolação ou sem muito refinamento, qualquer pessoa pode experimentar isso, independente de idade, de conhecimento, religião, filosofia, qualquer coisa. Ah, mas o cara lá está dizendo que à noite nós saímos do corpo físico e fazemos isso, aquilo outro. Como que eu posso comprovar isso? Existe então uma técnica muito simples, já entrando no terreno da técnica, porque essa é a primeira coisa que eu tenciono passar para vocês e que nós conhecemos muito bem. É preciso, durante as horas do dia, nós estabelecermos certas disciplinas. Coisas muito simples, como esta, por exemplo. Imagina que todo dia fazemos quase as mesmas coisas. Caminhamos nas mesmas ruas, dirigimos o carro, vamos ao trabalho, entramos no banheiro para fazer xixi, para tomar banho, encontramos com a nossa esposa, encontramos com os nossos filhos, encontramos com todo mundo que conhecemos. E nós podemos usar essas oportunidades para nos testar. Se estamos no mundo físico ou se estamos no mundo astral sonhando. Então, essa técnica é assim. Uma pessoa desce do seu carro, chega do trabalho e antes de abrir a porta,
ele olha para todos os lados, vê o lugar onde ele está, vê a porta que ele vai abrir para entrar em casa, e aí ele faz uma pergunta para si mesmo. Será que eu não estou sonhando? Será que eu não estou em astral? E aí, para comprovar, ele não pergunta, não responde. A resposta vai vir assim. Ele dá um pequeno saltinho. Um saltinho. Como se ele quisesse alcançar alguma coisa na parte de cima da porta, que ele não é capaz de pegar sem dar um saltinho, um pequeno saltinho. Esse saltinho é com a intenção de comprovar se ele está no mundo físico ou está fora do corpo físico, no mundo astral. E quando ele dá o saltinho, ele vai sentir um leve flutuar. Se o impulso for grande, ele vai sair do chão e vai flutuar sobre aquela situação. E se ele quiser voar, por exemplo, e a pessoa se maravilha com aquela sensação, ele pode voar. Ele pode ir para onde ele quiser naquele mundo. Ele pode passar por cima de sua própria casa, olhar as casas ao redor, as ruas, ver como é que essas ruas são nessa dimensão do mundo astral. Ele vai ver muitas coisas que conhece, mas muitíssimas coisas que não conhece. Assim ele pode ir para qualquer lugar no mundo. É bem interessante essa prática, nós podemos fazer em qualquer lugar. Estamos chegando no trabalho, damos um saltinho. Por quê? Para marcar a nossa consciência naquele momento. Claro que se nós estivermos aqui acordados, ninguém vai voar. Ninguém vai flutuar. Mas quantas vezes estávamos dormindo e tínhamos certeza que estávamos acordados? Nem sequer questionamos. O saltinho é uma técnica incrível para cortar a identificação com o mundo físico. Dado o saltinho, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa, naquele exato momento, a pessoa não flutuou, continua. Normalmente, abre sua porta, entra em casa, beija sua esposa, brinca com o cachorro, dá um tapinha na cabeça do seu filho, abraça ele, beija forte e continua a viver. De repente, ele vai ao banheiro. Então, antes de entrar no banheiro, ele pensa comigo, será que eu não estou sonhando? Aí ele fecha a porta do banheiro e dá um outro saltinho. E assim, dezenas de vezes durante o dia. Isso a pessoa não vai perder nada. Só vai dar um saltinho. Não é um saltinho de 5 metros, né? É um pequeno salto com a intenção de flutuar para comprovar se ela está ou não do mundo físico. Conhecemos centenas de pessoas que logo de saída, nos primeiros dias, já tem suas experiências, já tem comprovado o desdobramento astral. E aí a pessoa quer fazer de novo. A pessoa gostou da sensação. Aquele mundo se abriu para ela, é como se fosse assim, uma pessoa que não soubesse ler. E de repente ela descobre a maravilha das letras. Ou então uma pessoa que sempre viveu numa cidadezinha, numa aldeia, e de repente ela começa a viajar pelo mundo, conhecer um universo de coisas. É assim que acontece quando uma pessoa aprende a sair do seu corpo ou se dá conta que está fora do seu corpo. Muitas pessoas dizem, isso é muito perigoso, a pessoa pode não voltar, não é assim mesmo? Não, isso aí, não. Vejam bem, quantas pessoas vocês conhecem que morreram dormindo? Apenas aquelas pessoas que estavam com um grave problema de saúde ou eram muito, muito, muito idosos. Fora isso, todos os dias da nossa vida, nós dormirmos na nossa cama, ou no sofá, ou no chão, ou numa rede, e acordamos no mesmo lugar que dormimos. Essa técnica do saltinho é maravilhosa, porque ela produz um alerta que nos mostra a diferença, que é estar aqui e agora no corpo físico ou aqui e agora no corpo astral. Nessas dimensões não existe propriamente essa lei da gravidade
como nós conhecemos aqui no planeta Terra, no mundo físico. O tempo passa de completamente diferente. Por isso é que alguns autores chamam a dimensão astral de eternidade. Lá nós podemos sim ir para o passado, conhecer as múltiplas versões do passado. Muitas vezes nós temos ideias, lembranças sobre a nossa infância que guardamos. E, por exemplo, com o desdobramento astral, nós podemos voltar ao tempo para ver a nós mesmos. E muitas vezes ficamos surpreendidos, porque a memória que estávamos guardando na mente analítica a respeito de tal ou qual acontecimento na infância não foi bem assim. Foi diferente. E aí vocês naturalmente perguntarão, e aí dá para ir para o futuro? Sim. Com suas múltiplas possibilidades. O futuro é escrito aqui e agora, mas ele se projeta para a eternidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa tem uma vida completamente automática. Pense numa pessoa automática, totalmente condicionada. Ela sempre faz as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Personalidade rigorosa, firme, praticamente uma armadura que impede ela de ver o novo, até mesmo de ser criativa. E ela sofre com isso, mas ela não percebe. Então os hábitos dela são sempre os mesmos, completamente os mesmos. E aí a pessoa anda pelas mesmas ruas. Ela sai para ir num açougue, num supermercado e percorre as mesmas ruas sempre. A justificativa da mente analítica é mais fácil, mais rápido, eu já sei vir por aqui. Imaginem que existe um ladrão. E um ladrão começa a observar a pessoa. Para ele é muito fácil encontrar uma hora, um dia, um local em que a pessoa esteja completamente distraída e desprotegida para assaltar. E por que acontece isso? Porque a pessoa sempre anda pelo mesmo lugar. Os toltecas, por exemplo, dão um exemplo, né, de que quando nós queremos conhecer uma face de nós mesmos, algo que nos prejudica, algo que nós percebemos que devemos transformar dentro de nós mesmos. Eles comparam isso a uma caça. O caçador sai todo dia para caçar o seu alimento. Não deixa de ser uma verdade, né? Porque quando encontramos um aspecto de nós mesmos, como, por exemplo, a ira, a raiva, o ódio, o ressentimento, os ciúmes, a inveja e essas tantas coisas que cada um carrega dentro e muitas vezes nem sabe que carrega dentro. Então, quando esse caçador sai, ele vai procurar a caça. Se ele é barulhento, se ele é espalhafatoso, se ele é desajeitado, se ele anda sempre pelos mesmos lugares, ele jamais vai pegar a caça. Ou pelo menos vai ter muita dificuldade. Em vez de ele caçar 10, ele vai caçar 1. E aí ele vai precisar se aprimorar. Ele vai começar a perceber o local onde a caça anda. Onde ela se apresenta, onde ela bebe água, onde ela se reúne com seu bando. Então, um ser humano comum e corrente que nunca ouviu falar de nada disso e que vive a sua vidinha, essa vidinha normal que todos nós fomos ensinados a viver através da domesticação que recebemos nos primeiros anos da nossa vida. Mas esse sujeito aí, essa pessoa aí, também tem experiências. E ele às vezes traz recordações. E essas recordações chamam-se sonhos. Então existe uma série enorme de tipos de sonhos. Existe aquele sonho comum, que a pessoa se vê fazendo a mesma coisa que faz todos os dias. Existe aqueles sonhos bizarros, que é uma interferência terrível da mente, e a pessoa não se dá conta que aquilo é um absurdo. Né? Ela, de repente, encontra um cachorro falante, ela conversa com uma planta, ela conversa com um poste,
ela vê muitas pessoas que não conhece e trata elas como se fosse conhecida e assim por diante. Se encontra em muitos lugares. Então, existem esses sonhos. O sonho nada mais é do que uma atividade do subconsciente e do inconsciente daquela pessoa. E quando uma pessoa compreende isso, ela vai muito mais longe. Ela entende que existe algo dentro dela que produz filmes. Filmes interativos. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas são filmes vivos. Talvez mais vivos que esse microfone que está na minha frente. E todo dia de noite nós temos diversos filmes que participamos. Nós mesmos somos os atores. E aqui nós não estamos falando de retórica. Não estamos comparando. Estamos falando uma realidade. Se a pessoa compreende que a linguagem do inconsciente, a linguagem do subconsciente é extremamente útil e pode ser estudada por vias de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da sua própria consciência, então ela vai começar a aproveitar as horas de sono para estudar a si mesma com isso que se chama sonho. Agora nós estamos falando do sonho comum, mas existem sonhos extraordinários. A diferença entre o sonho e o desdobramento astral consciente é que durante o sonho a pessoa não se dá conta que está fora do corpo físico. Não se dá conta que está fora desse mundo tridimensional. Ela não se dá conta que tem um veículo, que tem um corpo chamado corpo astral. Ela continua agindo da mesma forma. E por isso, infelizmente, esse sonho não tem muito a mostrar para ela, porque ela não se dá conta do que é mostrado. Mas algumas vezes, todas as pessoas do mundo têm sonhos extraordinários. Sonhos que não são comuns. Sonhos que mostram coisas que normalmente não aparecem no mundo físico. São mensagens do subconsciente e do inconsciente para aquela pessoa. Uma forma muito particular e individual de construir uma informação viva para que aquela pessoa traga a recordação quando acorde. Algo útil para a sua vida. E aí é que entra a simbologia dos sonhos. Existe uma simbologia universal que serve para todos, mas que deve ser interpretada segundo a própria consciência da pessoa que presenciou o símbolo. Daqui a um pouco nós vamos conversar sobre alguns símbolos. Esses símbolos são universais, são símbolos que estão relacionados à nossa própria alma humana. E todos nós temos esses símbolos dentro de nós. E esta é a forma com que o ser, nossas partes mais elevadas, transmitem informações para nós, enquanto nós não despertamos a consciência. Porque quando vamos despertando a consciência no mundo físico, aqui e agora, no momento presente, sentindo o nosso corpo, percebendo as coisas em volta, em alerta, como se diz, em presença. E aí, da mesma forma como fazemos aqui, isso se transporta para quando estamos fora do nosso corpo físico. E aí começamos a nos dar conta que temos um corpo astral e que podemos usá-lo para aprender, para viajar, para conhecer, sobretudo a nós mesmos, para nos tornarmos seres humanos melhores. Existe uma rica quantidade de informações que podem ser muito úteis para todos nós. Mas é preciso que nós façamos o nosso trabalho aqui no mundo físico. Por exemplo, começar a dar saltinho, como foi explicado no início do vídeo. Isso pode parecer uma coisa estranha, mas muitas vezes sequer o ser humano que nos acompanha, os nossos colegas de trabalho, nossa família, se dá conta que nós
demos um saltinho na frente deles. Alguns poderiam dizer, mas o que você está fazendo? Ele falou, não, estou fazendo um alongamento. Não precisa entrar em detalhes, até é melhor não entrar. É aquela frase, né, que nós conhecemos, não deixe a tua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Quanto menos explicações nessa área, é melhor. A não ser que estejamos falando sobre sonhos para aquela pessoa, ou sobre desdobramento astral. E aí aquela pessoa demonstra interesse e nós ensinamos para ela o saltinho, por exemplo. Se não, vamos dando o saltinho normalmente. Se alguém perguntar, eu estou me alongando. Pronto. Mas nós sabemos que estamos fazendo o saltinho para comprovar se estamos no mundo físico ou no mundo astral. Então a diferença concreta entre essas três coisas: sono, que o corpo físico tem que dormir para descansar, seja de noite, seja de dia, não importa. O sonho, que é quando começam então essas imagens a emergir, vir do nosso subconsciente e inconsciente, e isso acontece quando vai ocorrendo os fenômenos de saída do corpo físico, estejamos conscientes ou não. E o desdobramento astral consciente, que é quando a pessoa aprende a sair voluntariamente durante as horas de sono do seu próprio corpo físico. Dito isto, nós vamos agora mostrar algumas gravuras para vocês, algumas imagens, e vamos explicar alguns detalhes. Depois voltaremos para a simbologia e para as técnicas. Ok? Eu vou colocar meus óculos. E a gente vai ver o primeiro slide. Antes desse primeiro slide, nós vamos mostrar uma imagenzinha para vocês. Aqui, a gente optou por usar esse símbolo, o símbolo da lâmpada. É muito comum, né, aquelas coisas de filme e desenho animado, quando a pessoa tem uma ideia genial, acende a lâmpadazinha, né? Mas aqui, em particular, essa lâmpada, assim também como essa ideia genial, ela vai simbolizar a nossa consciência. A luz que sai de dentro de nós para que percebamos as coisas como elas são, e não como estamos pensando. A mente nubla a visão. É isso que está sendo explicado. Se a mente está a serviço da consciência, ela rapidamente entende, porque a consciência ilumina e a mente o recebe. Agora, se a mente está na frente da consciência, ela interpreta. E quando ela interpreta, a consciência fica escondida. Então, esse slidezinho nós vamos mostrar dentro dos outros desenhos que a gente fez para vocês. Essa é uma maneira de representar a mente de uma criança recém-nascida. Vocês veem que ela é toda luz, mas a consciência está bem no centro. É assim que nós vimos ao mundo. Nós não conseguimos perceber. Parece que não existe mais nada aqui, mas existe. Então, quando a consciência vem ao mundo, quando nós nascemos, o trabalho dela qual é? É crescer. Crescer, 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 crescer. E para isso ela tem todos os instrumentos dentro dela. Então, essa é a mente de um recém-nascido. Vamos comparar com outras gravuras. Foi dito, e existem estudos em todo o mundo, já é aceito, né, que do 0 aos 7 anos se produz uma divisão na mente. E essa divisão é representada por essa linha aqui. Os psicólogos, os estudiosos usam vários termos para designar essa mente, que é chamada de mente analítica. Esse consciente aqui é, na verdade, entre aspas,
é aquilo que a consciência percebe de si mesma ou percebe desses pensamentos. Por isso se chama mente consciente. E nós temos cerca de 1 a 5% dessa consciência livre, de 0 a 7 anos. O restante está tudo dentro da mente subconsciente. Lembrem-se, isso é um processo de 0 a 7 anos. Todas essas luzinhas ou lâmpadazinhas aqui estão separadas, esperando a hora de que essa aqui que está dentro da mente analítica se una por completo, que é aquela representação do início que eu mostrei para vocês, da própria consciência ir crescendo, 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 crescendo e se tornar pura consciência. Vocês veem que aqui é de 1 a 5% e aqui é de 95% e, na verdade, a 97% de mente subconsciente, do qual nós não conhecemos. Esse conteúdo da mente subconsciente aparece na mente consciente em formas de pensamentos e alguns tipos de emoções. Mas quando estamos dormindo, quando o sono nos toca e o corpo dorme, então essa consciência com tudo que tem aqui dentro mergulha aqui. E de uma forma rápida. E é por isso que nós não nos damos conta que estamos fora do nosso corpo físico. Quando mergulhamos nesse terreno do subconsciente ou do inconsciente, totalmente, como se diz, dormimos profundamente, estamos em contato direto com essa riqueza incrível que é a mente subconsciente e inconsciente, e ela se encontra na dimensão astral, no mundo da quinta dimensão. E é por isso que temos um corpo astral. Vejamos o slide seguinte. Lembram? De 0 a 7 anos. De 1 a 5%. Vai diminuindo. A criança, de acordo com a educação que recebe, os exemplos que recebe, a domesticação que é submetida, vai engarrafando sua consciência através de muitas coisas. E com o passar do tempo, essa luz vai diminuindo aqui embaixo. E aqui também. Ela vai sendo jogada para o lado. E aí nós vamos mostrar o slide seguinte, que é bem significativo. Olhem só como é bem interessante aqui. Eu escolhi algumas palavras e alguns desenhos e vou explicar rapidamente do que se trata. Quando a criança aprende a pensar, daí para frente, a mente analítica se desenvolve por completo. Aqui está a consciência. Vocês veem a consciência aqui em forma da lâmpada, jogada num cantinho, sem se dar conta, e a multidão de pensamentos e vozes, que a gente chama de vozes, né? Os toltecas falam de esse palavrório, esse diálogo interno que se transforma muitas vezes em discussão e deixa a pessoa completamente desequilibrada. Nós vivemos a vida inteira com esse palavrório na cabeça. Ele está sendo manifestado exatamente por essas forças que existem dentro do subconsciente e do inconsciente, que foram transformadas e se manifestam através da mente consciente como pensamentos e emoções. Então, nesse lugar aqui, no nosso subconsciente e no inconsciente, estão as nossas crenças limitantes, tudo que aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, do padre, do professor, da televisão, as nossas emoções de tipo inferior, os nossos sofrimentos, os nossos traumas, as nossas dores morais, as nossas memórias de algo que não foi bom e que nos machucou. Aqui também estão os nossos hábitos mecânicos, que nós aprendemos através dos demais e copiamos. Então, aqui existem valores positivos e negativos. Mas se vocês observarem, mesmo os valores positivos não apresentam consciência livre. Ela está bem fraquinha aqui no fundo, ó.
quase desmaiada. Tem uns que já tomaram por completa consciência, já engarrafou, já está quase que muito difícil ser trabalhado. Então, esse gráfico aqui mostra que nós temos um material subconsciente e inconsciente de 95% a 97%. O restante está aqui, adormecido, não se dá conta, vivendo da maneira como lhe ensinaram os pais, os avós, e etc, etc. Vivendo da maneira que ele sabe, ele não sabe outra coisa. Essa é a situação atual. Nossa. E cada vez menos a consciência se torna um personagem coadjuvante, secundário, terciário, quaternário, ou seja, quase não funciona. E esse conteúdo continua se manifestando aqui no mundo físico de forma totalmente inconsciente. A pessoa é um sonâmbulo. Muitos de nós, muitas vezes ao dia, agimos como sonâmbulos. Isso é uma figura de linguagem, né? Dirigimos o carro sem prestar atenção, caminhamos sem prestar atenção, escovamos os dentes sem prestar atenção, comemos sem prestar atenção, fazemos milhares de coisas durante o dia sem prestar atenção, sem o uso da consciência. Muitas dessas coisas não são ruins, mas tornam-se ruins porque ficamos aprisionados no diálogo interno e não vemos as coisas como elas são. Vamos passar para o slide seguinte. Quando tomamos conhecimento desses assuntos, assuntos de autoconhecimento, o que vamos percebendo? Que existe íntima ligação entre o nosso dia e as nossas atividades quando estamos dormindo, lá na quinta dimensão, nisso que se chamamos sonhos. E que podemos levar a consciência para dentro de nós mesmos durante o processo do sonho. Estar consciente nessas dimensões da natureza, nós podemos presenciar fatos incríveis, aprender coisas maravilhosas, tanto de nós mesmos quanto do universo. E aí, é lógico, os toltecas e todos os grandes mestres cultivaram em si algumas qualidades, algumas técnicas para fazer essa transição de consciência e penetrar nessas regiões de si mesmo. Normalmente obscuras por falta de consciência. Escuridão é falta de luz. Luz é consciência. E quando a consciência penetra nessa região, ela começa a iluminar-se. Iluminar a região obscura dos nossos medos, rancores, violências. E a consciência presencia dramas, fatos e vivencia ensinamentos diretos para que ela possa voltar quando acordar, quando estiver no mundo físico, e trabalhar sobre seus comportamentos. E aí é por isso que aparecemos nesse slide, mostramos nesse slides as crenças limitantes, emoções, hábitos, como eles são, na verdade, e não como eles se manifestam em nós quando estamos acordados. Essa é uma grande vantagem. Estar no corpo astral e conhecer as suas próprias debilidades e suas próprias qualidades é algo maravilhoso. Quantos de nós, por exemplo, não conversamos com alguém quando estamos dormindo, sonhando? Imaginem que conscientemente nós podemos conversar com uma parte mais elevada do nosso ser cara a cara. Isso não está fazendo você lembrar alguma coisa? Daquelas escrituras antigas? Daquelas escrituras sagradas que quando você era criança você lia ou assistia a algum ritual? Pois bem, é possível conversar com o nosso próprio mestre interno, nossa parte mais elevada do ser. É possível conhecer a nossa parte materna espiritual, porque o ser se divide em múltiplas partes. E todas elas buscam seu autoaperfeiçoamento. Só nós aqui, como consciência, é que ainda não percebemos isso. Então, no mundo astral, ou desdobrados, podemos ter uma instrução direta. E aquilo que vai ser dito ou mostrado, temos que recordar. Essa questão da recordação das experiências, tanto sonhos comuns como sonhos lúcidos, ou desdobramento astral consciente, falaremos ao final.
Então, todos esses exercícios de presença, autoobservação silenciosa durante a vigília, durante aí o processo que estamos acordados, não só serve para ir trabalhando e limpando esse aspecto subconsciente em nós, para nos facilitar a penetração da consciência, da luz da nossa consciência, nessas regiões obscuras, que nós tornamos obscuras por nunca ter praticado, por nunca ter exercitado, por esquecermos de que somos um ser livre e luminoso. Então, nessa outra imagem, nós temos aqui a presença, todos nós já conhecemos o que é a presença, ou deveríamos conhecer, que é essa prática maravilhosa que Eckhart Tolle nos ensina, que também se chama auto-observação silenciosa durante a vigília. Ou seja, a consciência olha para si mesmo e olha seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, e descobre que ela não é seus pensamentos e suas emoções. Ao contrário, ela é o ser. E que por isso ela pode se tornar independente dos pensamentos e das emoções quando ela quiser. E isso é o nosso trabalho, nosso treinamento. Independente para ver como é que são esses pensamentos, da onde eles provêm. E por que eles nos atordoam tanto? Por que nos fazem sofrer? Por que essas emoções tão doloridas, tão tristes, tão traumáticas? E como transformar isso em luz, em consciência? Isso tudo pode ser aprendido não só aqui e agora, praticando, mas fora do nosso corpo físico. Diretamente do nosso mestre interior. Porque todos nós temos um mestre. E aí um parênteses, muita gente confunde. Cada ser humano tem uma partícula divina que poderíamos chamar de mestre. De acordo ao desenvolvimento dessa partícula, ele tem grande sabedoria. Certo mestre comenta que é um grande erro da nossa parte pedir ajuda a um mestre externo antes de pedir ajuda ao seu próprio mestre interno. Porque temos sim, cada ser humano tem um único mestre. E é a parte do seu ser. Claro que existem muitos mestres pelo caminho que nos ajudam a encontrar o nosso próprio mestre. Mas eles não são o nosso mestre. Eles são o nosso guia, que nos ajuda em algumas partes do caminho. Então vamos entendendo que nenhum mestre fala pela boca de outra pessoa. E aí vocês tirem as conclusões necessárias. Nós devemos nos preparar durante anos para que num advento maravilhoso, esse mestre, que é a nossa parte mais elevada do ser, nasça no nosso coração. E ele sempre nasce quando nós estamos preparados. Ele se desenvolve como um bebê, como uma criança, como um adolescente e como um adulto. Ele é o nosso próprio ser. Nenhum mestre autêntico, verdadeiro, fala na boca de alguém, senão apenas na boca do seu próprio corpo físico, que tem o percentual de consciência livre de 3 a 5%. E à medida que esse percentual aumenta, o mestre, que se encontra nas dimensões superiores, vai se aproximando e essa consciência que está aqui no mundo físico vai subindo. Tudo isso ocorre no dia a dia, no trabalho que cada um executa. Como ele vive a sua vida? De forma inconsciente? Então jamais encontrará seu mestre. Quanto mais consciente uma pessoa se torna dela mesma, quanto mais ela enxerga a escuridão dentro de si e a ilumina, mais o mestre está perto. Então, através da presença e da autoobservação silenciosa durante a vigília, nós vamos desenvolvendo essa capacidade de penetrar no nosso próprio subconsciente e inconsciente através do desdobramento astral, através do sono profundo. Se trata, meus amigos, de vigiar o sono do corpo. Falando assim parece muitas vezes bem fácil, mas é bem fácil. Para as pessoas que não deixam se dominar pelos seus próprios pensamentos. Eles observam os pensamentos como alguém vê um desfile
do início ao final. Quando uma pessoa observa os seus próprios pensamentos e induz um relaxamento, o corpo dorme e por si só aparecem sintomas do desdobramento astral. Falaremos desses sintomas daqui a pouquinho. O que são esses sintomas? A pessoa percebe que o corpo astral está saindo, que ela está saindo do seu corpo físico. Então falaremos daqui a pouquinho. Vejam esse desenho mais uma vez, existem aspectos bem interessantes. À medida que a consciência intensifica durante o dia, prestando atenção nos seus próprios pensamentos, prestando atenção nos seus próprios sentimentos e verificando que ela, a consciência, não é eles, não tem absolutamente nada a ver com os pensamentos mecânicos, automáticos. São, como se disse, um desfile. Uma montoeira de carros passando na rua. Mas que dentro de cada carro tem uma energia, tem um percentual de consciência aprisionado. E é por isso que a consciência, esses 3 a 5%, começa a olhar para ver como ela pode fazer para resgatar seus pedaços que estão dentro de cada pensamento. E nada mais é do que o trabalho da transformação. O Ho'oponopono contínuo, vocês sabem, existe um vídeo do canal falando sobre ele, é uma forma de resgatar a consciência de dentro de cada pensamento, de cada memória, de cada emoção negativa que possuímos. E ele é maravilhoso. Ele faz seu trabalho, porque nos conecta diretamente ao ser e cada um de nós faz o que tem que fazer. Cada parte do nosso ser faz o que tem que fazer. E a parte que cabe à transformação é a divindade em nós. Geralmente é demonstrada pelo aspecto feminino como uma mãe muito maternal que protege seu filho. É o símbolo de Ísis no Egito, que reuniu as partes de Osíris, que foi assassinado por Sete e picotado e enterrado nas areias do Nilo. Então, Ísis, num trabalho incrível, recolheu todas as partes de Osíris e o montou novamente, e nasceu seu filho, Horus, aquele que tudo vê, símbolo da consciência radicalmente desperta. Essa é uma mitologia egípcia que serve exatamente ao trabalho que estamos expondo de uma forma geral em todos os vídeos, que é o trabalho de morte ou eliminação do ego e transformação completa da consciência. Aqui vocês veem flechinhas, ABC, 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 nada mais são do que as forças que vivem no nosso subconsciente e inconsciente para poderem continuar a existir, precisam se manifestar na mente analítica e mover o nosso corpo. E aí existe um embate entre a consciência e essas forças. A forma como vamos trabalhar isso é uma forma individual, mas isso aqui demonstra claramente uma disputa. Poderíamos dizer, pelo terreno da nossa alma. A consciência observando silenciosa a manifestação de diversos agregados psíquicos ou fatores indesejáveis. Então, os sonhos comuns normalmente sequer trazem para dentro do corpo físico as lembranças. E existe um segredinho que eu vou contar para vocês. Aliás, 2 segredinhos. Para se trazer a recordação de qualquer tipo de experiência que tivermos durante a noite, fora do corpo físico, seja ela um sonho comum, um sonho lúcido, ou então um desdobramento astral. É bem dito que quando nós nos damos conta que estamos fora do corpo físico, e damos um saltinho, por exemplo, aquela experiência é tão magnífica que nunca mais esquecemos. Não há ninguém capaz no mundo de nos convencer que não existe corpo astral. Não há ninguém capaz de dizer no mundo que aquilo é uma ilusão. Por quê? Porque a realidade se torna tão vívida que penetrou dentro da consciência. E aí, essa experiência é só nossa. De mais ninguém. Ninguém será capaz de nos desmentir ou dizer que aquilo não é verdade, porque a verdade é experimentada por nós mesmos de forma direta. As sensações,
aquilo que presenciamos é algo incrível, extraordinário, que jamais será esquecido. Porém, existem muitas informações que são passadas durante a atividade de dormir, como sonhos comuns ou sonhos com algum conteúdo que a gente coloca como sonhos didáticos, né? Em que participamos de uma história e aquilo tem início, meio e fim. Então, se nós queremos lembrar do que ocorre à noite, quando dormimos, devemos deixar um caderno e um lápis na cabeceira da cama e uma luzinha muito fraquinha, para que a gente, quando acorde, seja de noite, seja de manhã, abra os olhos e recorte. Não se movimente, não mexe um dedo sequer. Essa é uma disciplina. Vamos ter que aprender a fazer. Não se mexer quando acordar. E fechar os olhos e focar no último pensamento que chegou quando acordamos. Quando acostumamos a fazer isso, nós somos capazes de recuar e pegar toda aquela história que estamos vivendo fora do corpo durante o sonho. Aquelas pessoas que são atletas nisso, treinam tanto que lembram tudo. Lembram de 4, 5, 6, 7, até 10 sonhos, numa noite sequer. E lembrem, tem pessoas que dizem, eu não sonho nada, eu não lembro de nada. Não, não é que ela não sonha nada, ela não lembra. Ela passa o dia inteiro completamente avoada, completamente esquecida de si mesma, nela não há presença de modo algum. Nela a consciência não funciona. E se a consciência não funciona, quem funciona? Os programas automáticos, os eus, as memórias, que controlam o corpo físico e as emoções dela. E os próprios pensamentos. E a consciência é lá, amordaçada, num cantinho. Então ela não pode lembrar de nada mesmo. Ela não lembra nem o que comeu ontem de manhã. Ela não lembra o que estava vestindo há 3 dias atrás. Isso no mundo físico. Agora imagine. E isso também se deve, e aí vem uma explicação, que a memória onírica, a memória do sonho, ela está relacionada à parte mais... Ela é como uma película ao redor do corpo, do nosso cérebro físico. Então, quando o corpo astral sai, nós vivenciamos na dimensão astral aquelas coisas, consciente ou inconsciente, não importa. E quando voltamos para o corpo, quando acordamos, ele ainda não se encaixou completamente. Quando nós abrimos os olhos, nós já estamos dentro de nós. E as memórias começam a sumir como se fosse num túnel e se apaga. Então, para que isso não aconteça, quando nós abrimos os olhos de manhã, nós novamente fechamos e tentemos nos lembrar do último pensamento que tivemos. E aí nós vamos lembrando de todas as histórias que nós vivenciamos. É nessa hora que nós abrimos os olhos e escrevemos algumas frases naquele caderno para nos lembrar completamente ou nuances daquelas experiências que tivemos à noite. E assim vamos fazendo todo dia. Vai ter épocas em que a gente vai acordar de noite, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e vai lembrar perfeitamente do que sonhou. Vai pegar o caderninho, vai anotar completamente ali, sem perturbar ninguém. Se ou dorme com alguém, ou uma luzinha fraca, escreve tudo aquilo ali e vai guardando. E aí, de mês em mês, nós podemos olhar esse caderno. E à medida que trabalhamos, vamos aprendendo a, digamos, interpretar de forma consciente tudo aquilo que vamos vivendo nessa dimensão astral. Isso é de um trabalho incrível. Vamos supor que uma pessoa tem um vício, um hábito que quer eliminar de si mesma. Então ela pode, por exemplo, descobrir no mundo astral, desdobrado em astral conscientemente, muitos aspectos daquele hábito que ela desconhece. Ela inclusive consegue ver personalizado o hábito em imagens. Quem já trabalhou sobre si mesmo fortemente, quem sai em astral, etc., e dirige isso de uma forma para o autoconhecimento, pode entender claramente do que está sendo falado. Por exemplo, em uma determinada experiência, estou trabalhando sobre a minha raiva, sobre a minha ira, porque isso me prejudica os demais, aquilo gasta energia, meu corpo fica aos pedaços, eu não gostaria de ser assim. Muito bem, ela começa a se dedicar firmemente a trabalhar
na presença durante o dia, observando esses pensamentos de raiva, sentindo, ciente do que está sentindo quando fica irritada. E aí ela pode, qualquer hora à noite, dormir e de repente ela se defronta, por exemplo, com um bicho, com um animal feroz. E imediatamente ela observa o animal feroz. E naquele momento, por intuição, ela compreende que aquele é um aspecto da raiva, do ódio, da ira que ela carrega dentro. E aí ela vai estudar esse animal naquelas horas de sono. E isso é uma coisa muito particular. O que ela vai fazer vai depender só dela. E assim, muitas imagens e muitos símbolos eternos, que vivem dentro da nossa alma, aparecem quando nós precisamos dele para o entendimento, para a autorrevelação. Esses só são exemplos de trabalho, né? Também nós podemos ir a qualquer parte do mundo através do desdobramento astral, né? Um pequeno detalhe. Nós podemos encontrar pessoas lá, pessoas que vivem aqui no mundo físico. O problema é que elas muitas vezes não trazem a recordação, porque não praticam esse ensinamento de forma consciente. Então elas não sabem que você foi visitar ela, etc, etc, etc. Há um aspecto também muito importante. Eu estou procurando a imagem aqui. Isso. Há um aspecto muito importante do desdobramento astral, que é o silêncio. Eu não falo aqui da mente silenciada. Eu estou falando de não nos tornarmos uns tagarelas e começarmos a contar as nossas próprias experiências íntimas de desdobramento. O que viu, como viu, que eu vi fulano fazer tal coisa, que ciclano, que não sei o que piriri, pororó. Vejam, isso já é o ego metendo a pata. Quando nos dedicamos a cuidar ou vigiar a vida alheia, é sinal que esquecemos de vigiar e cuidar a nossa própria. Então devemos ser comedidos a contar as nossas experiências, extremamente comedidos. Comedidos quer dizer o quê? Não falamos quase nada. Apenas o necessário, o extremamente necessário. Isso tem duas razões. Primeiro, assim como muitas coisas vão se desenvolvendo em nós, a intuição vai se desenvolvendo. E a intuição ela é silenciosa, ao contrário do que nós pensamos, ela não produz pensamentos. Ela nos indica o que é aquilo, e ponto final. Depois é que vem os pensamentos. Então, quando estamos desdobrados em astral, assim como estamos aqui no mundo físico, se desenvolvemos, se trabalhamos fortemente sobre esses elementos inconscientes, sobre esses elementos automáticos, a intuição vai aparecendo dentro de nós e nós vamos compreendendo o que é que estamos presenciando. Uma pessoa que não tem desenvolvido a intuição faz uma confusão terrível e piora consideravelmente a sua própria vida e a vida dos demais. A internet, por exemplo, é terreno farto desse tipo de pessoa. Às vezes, algumas pessoas realmente têm desenvolvido essa capacidade de sair em astral, só que não desenvolveram a sua consciência de tal maneira a perceber que durante longos anos, tudo que é mostrado para nós no mundo astral tem a ver diretamente conosco e não com os demais. Esse é um trabalho que vamos realizando dentro de nós e que, de acordo à nossa continuidade, é que os grandes mestres vão nos abrindo as portas. Então, quando começamos a confundir as coisas e começamos a contar as nossas experiências, entre aspas, extraordinárias, o que estamos fazendo é mentindo. Mentindo sem se dar conta. Porque, ao contrário do que pensam muitas pessoas, o que vemos na dimensão astral não está fora de nós. Está dentro. E se constitui nós mesmos. O mim mesmo. Grande parte do que presenciamos na dimensão astral, de forma consciente ou inconsciente, tem a ver diretamente conosco e não com os outros, não com a humanidade.
Vejam, vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, e aí existem milhares na internet que vocês já devem ter conhecido. Uma pessoa aprende a sair fora em astral e vê, nossa, tem um cometa chegando, não, vai acontecer uma destruição, nossa, tem uma energia terrível, nossa, que tal coisa, que tal coisa, que tal coisa. Por então, isso é típico de alguém que fala demais, fala do que não conhece. Porque essas imagens que essa pessoa está vendo estão dentro dela. São a viva representação de sua psicologia interior, sua alma. Antes que nós possamos ver o exterior como ele verdadeiramente é, durante muitíssimo tempo, é um autoestudo. Essas são as imagens da nossa alma. Como nós estamos por dentro. Essas coisas ruins que essas pessoas falam que veem, estão dentro dela, não fora. É claro que no mundo astral existem pessoas boas e pessoas ruins. Existem lugares claros e lugares escuros. Lugares lindos e lugares perigosos, assim como existe no mundo físico. Mas quando essas pessoas começam a contar suas experiências, elas estão carregadas de emoção negativa. E o que elas estão vendo é a própria emoção negativa materializada no mundo astral. Então é uma boa prática nunca comentar com ninguém suas experiências na quinta dimensão ou no astral. Podemos sim, claro, dizer, eu não consigo ver meu corpo sair, mas eu me dou conta que estou fora. Isso é muito bom. Não há nenhum problema nisso. Ou então, eu sei sair do meu corpo, saio à vontade. Muito bom. De vez em quando eu saio. Muito bom, não há problema. Agora, sonhos e vivências nunca devem se contar para ninguém. Deve se reservar para ser esclarecido pelo nosso próprio ser. Isso é uma defesa. É uma maneira de nos proteger contra os outros e contra nós mesmos. Contra os outros, porque muitas vezes o ceticismo dos demais, o materialismo dos demais não conseguem perceber a natureza dessas experiências e podem nos convencer do contrário completamente. E se nós abrimos nossa mente para aquele depoimento cético, materialista, nós perdemos a faculdade de sair do corpo. Perdemos. Porque nos convencemos que aquilo é pura fantasia. Na verdade, fantasia é outra coisa. Fantasia não se dá conta que está fora do seu corpo físico durante as horas de sono. Como já explicamos. E defendemos de nós mesmos também, com esse silêncio esotérico, com esse silêncio de não comentar as experiências com ninguém, porque dentro de nós existem certos elementos que se alimentam da admiração dos demais. Esses elementos são extremamente perigosos. São elementos que vamos conhecendo no caminho. Elementos psicológicos que possuímos. Por exemplo, o orgulho. Quando alguém tem um carro novo, que custa 500 mil reais, o normal é que ele se orgulhe daquele carro, porque ele pensa que aquele carro é ele. Então, ele anda lá como se fosse o rei da Pérsia, naquele carro. E se sente como o rei da Pérsia. Só que, claro, é uma coisa material, temporária. Vem alguém e bate no carro e destrói o carro inteiro. Ou ele troca de carro. Então, existe essa forma de orgulho comum, do ser humano comum. Porém, existe uma espécie de orgulho que o ego se aproveita, que é o chamado orgulho místico. Ou vaidade mística. Muitas vezes essas pessoas falam de forma muito serena, muito tranquila, para esconder de si mesmo e dos outros o quanto vaidosa ela é. E a vaidade mística anda junto com a mentira. Então a pessoa agrega nas experiências coisas que na verdade ela não viveu. Além do que ela está narrando é a interpretação do ego, da mente. Ela não sabe o que viu e ela fala demais. Isso vai tornando a pessoa completamente cega. Ela vai ficando presa naquela região do astral para sua própria fantasia. Um outro exemplo é quando a pessoa se dedica a ver filmes violentos, né? Ver imagens de apocalipse, ver pessoas sendo trucidadas, animais feridos, etc, etc, etc.
e começa a ter experiências no mundo astral e leva todas aquelas imagens para dentro de si. E ela pensa que aquilo é verdade. Ela pensa que tem a ver com o mundo. Não, 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 não. Ela está vivenciando as próprias emoções através das imagens e dos locais aonde ela visita em astral. É as emoções que ela tem que trabalhar fortemente. Uma vez ela limpando o curral, como se diz, né? A luz vai brilhar. Então, se ela estivesse em presença aqui no mundo físico, por exemplo, e trabalhando no Ho'oponopono, essas imagens negativas não chegariam para dentro de si. E então, quando ela saísse em astral, ela se encontraria numa região luminosa, porque ela está vibrando na mesma intensidade daquela região. Então, nós vamos entendendo que no mundo astral existem diversos níveis, alguns deles extremamente relacionados conosco mesmo, com a nossa própria alma, e outros com o mundo exterior, mas sempre levando em conta que mesmo sendo o mundo exterior, nós estamos ali presenciando, então algo tem a ver conosco. Então agora nessa fase do vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre as técnicas de sair em astral. A primeira técnica, eu tive que anotar aqui porque cada um de nós escolhe uma ou duas e pratica e elas funcionam e a gente até esquece das outras. Então eu anotei algumas para vocês. O saltinho é esse alerta. Então durante o dia, caminhando, trabalhando, comendo, etc., fazendo o seu trabalho normal, de autoobservação ou de presença, vez por outra, nós perguntamos a nós mesmos, será que não estamos sonhando? Será que não estou fora do corpo? E aí dá aquela olhadinha básica ao redor e impulsiona as pernas e dá um saltinho com a intenção de flutuar. Feito isso, a pessoa vai comprovar se está no mundo físico ou não está. Se ela estiver no mundo físico, ela vai botar os pés no chão e tudo bem. Se ela estiver no mundo astral, ela vai literalmente flutuar. E se a pessoa quiser, ela pode voar, como se diz. Ou se deslocar a grandes distâncias, não importa. Ela vai viver isso. Experimente. Pratique o saltinho. Você vai entender melhor praticando. Existe uma outra forma muito simples também que os mestres sempre ensinaram. Durante séculos, ensinaram isso à humanidade. Que é a concentração no coração. Atenção plena no coração. Então, vamos dormir, vamos fazer o quê? Vamos ficar pensando no papagaio, no periquito, nas contas? Nós sabemos que não. Já conhecemos que isso não nos leva a nada, só nos leva ao estresse. Então, deslocamos a nossa atenção ao centro do peito. Se for preciso, colocamos a mão. Respiramos algumas vezes profundamente, induzindo o relaxamento profundo. E vamos ficar pendentes do nosso coração, concentrados somente no batimento cardíaco. Se uma pessoa faz isso prolongadamente, de imediato ela começa a sentir, quando alcançar um relaxamento profundo, os sintomas de desdobramento astral. E para que ela não se assuste, é por isso que é preciso conhecer os sintomas. Acontece toda noite conosco, desde quando nascemos. Incrível, né? Onde estará a nossa cabeça quando isso acontece? Certamente a consciência não estava funcionando. Porque quando ela começa a ficar atenta e o corpo começa a dormir, os sintomas aparecem. Por exemplo, ela começa a se sentir leve. Algumas pessoas descrevem que ficam que nem plumas, flutuando. Ou ela sente como um balão. Ela vai inflando, 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 inflando. Isso são percepções que se tem. Da hora exata em que o corpo dorme e o nosso corpo astral vai ser projetado para fora, pela natureza. Todos os dias da nossa vida acontecem isso. Outras pessoas, e é bem comum também acontecer isso, à medida que elas aprofundam a concentração e o sono chega, ela começa a ouvir um motorzinho no fundo do cérebro e esse motorzinho vai aumentando o volume. Vai aumentando. E chega um momento em que ela sente um correntaço, como se diz. Ela sente uma corrente elétrica passar da cabeça aos pés. E nesse momento, algo chacoalha. É o corpo astral saindo. Às vezes as pessoas sentem isso e acordam sobressaltadas. Na verdade, era nada mais nada menos do que o corpo astral começando a sair
de dentro do corpo físico. Se a pessoa não se apavora, porque é algo comum, corrente. Se ela fica tranquila, concentrada no coração, de imediato ela sente-se sair do corpo. Mas ela também pode provocar isso. Ela também pode provocar esses sintomas. E é isso que nós estamos ensinando através das técnicas. Chamar esses sintomas, aproveitá-los para sair conscientemente do corpo. Quando a pessoa sente esses sintomas, então ela de imediato deve fazer um movimento, como se estivesse movendo o corpo, mas com calma, com delicadeza. Ela pode se mover para o lado esquerdo com intenção de colocar os pés no chão, se ela está na cama, e se despregar do corpo físico. Ela pode simplesmente levantar e sair caminhando para onde quiser ir. Eu falo para onde quiser ir porque a sensação de estar fora do corpo físico conscientemente é algo incrível. Nós deixamos todo o peso para trás. O que a pessoa vai fazer é da conta dela. É só da conta dela. Ela pode, por exemplo, abrir a porta do quarto, porque muitas vezes ainda não nos damos conta que nessa dimensão astral podemos atravessar paredes. Ela é uma iniciante, né? Então ela abre a porta do quarto, sai, e com surpresa ela vê que a sala não era mais a sala. E de repente ela abre a porta e ela diz: vou conhecer a rua. Então vou conhecer onde eu estou. E aí ela começa a caminhar pelas ruas, mantendo a atenção em si mesmo. Quando a gente fala manter a atenção em si mesmo, vocês vão entender perfeitamente o que significa isso. Porque se algo chamar a atenção dela demasiado e ela começar a pensar demasiado, de imediato ela começa a sonhar, no sentido negativo da palavra, e ela perde a consciência. E ela acorda outro dia de manhã na cama, lembrando até esse momento. Então, isso é um treinamento. Tem pessoas que saem do seu corpo e ficam horas conscientes. Mas necessariamente essa pessoa precisa ter muita consciência para conseguir fazer isso. Ou seja, bem mais consciência que uma pessoa comum e corrente. Tá? Mas o mais comum é que nós saímos do corpo e temos nossas experiências. Procuramos aquilo que nos interessa. Uma dica dos mestres, e aí isso fica bem entendido. As verdadeiras escolas de sabedoria se encontram nessa dimensão também. E nós podemos pedir ao nosso ser que nos leve a uma dessas escolas de sabedoria. Eu recomendo em particular, assim como nós vamos a um colégio estudar aquilo que precisamos aprender para viver na vida material, existem colégios iniciáticos nos mundos internos. Escolas, templos de sabedoria. Então, se uma pessoa se vê fora, por exemplo, e quer ingressar ou quer conhecer um templo de sabedoria, pode pedir ao seu próprio ser que o leve. Mas fique prestando atenção. Fique prestando atenção. Uma petição simples, uma oração simples. Meu ser, por favor, me leve a uma escola de sabedoria. Em particular, poderia sugerir a vocês, porque ela não existe mais no mundo físico, não existe nenhuma organização autorizada a funcionar no mundo físico com esse nome. Então, com muita tranquilidade, eu posso dizer a vocês que se nós amanhã, por exemplo, nos damos conta que estamos fora do corpo físico e queremos entrar num templo de sabedoria, poderíamos pedir assim ao nosso mestre interno, ao nosso ser interior. Meu ser, me leve ao templo gnóstico de sabedoria. Templo gnóstico de sabedoria. E aí tudo que acontecer naquele caminho, prestem bem atenção. Porque tudo que será mostrado é o que nos impede de entrar no templo de sabedoria. Antes que possamos entrar nesse templo e receber diretamente dos mestres os ensinamentos, não de um sujeito como eu falando para vocês, mas de um mestre perfeito, de um mestre iluminado nos mundos internos, antes de que nós consigamos alcançar o mestre dentro do templo de sabedoria, é preciso uma limpeza interna. Então, durante esse trajeto de nos levar ao templo, o nosso ser nos mostrará o que precisará ser limpo em nós no dia a dia. Assim, quando limpamos aqui no mundo físico o que precisamos limpar, temos acesso direto ao templo de sabedoria nos mundos internos.
Enquanto não limparmos, não podemos entrar. Não podemos entrar por uma simples razão. Nós vamos imundiciar todo o templo, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções negativas, e isso não é permitido. Até que a gente faça uma limpeza básica, uma boa limpeza, os mestres não nos permitem colocar lá dentro do templo de sabedoria. Mas sim, podemos aprender muito com eles. Os mestres saem do templo e nos ensinam. E às vezes nós nem sabemos que é um mestre. Essa que é bem a verdade. Às vezes estamos, por exemplo, sonhando, ou mesmo desdobrados, conscientes, e alguém se aproxima e nos indica alguma coisa, nos mostra, nos fala alguma coisa, e a gente nem sabe que pode ser um mestre ali, disfarçado. Ou uma parte do nosso ser disfarçado. O que temos que ter muito cuidado, extremo cuidado, são com aqueles que dizem, eu sou o mestre fulano, lá nessa dimensão astral. Então me siga. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque nessa região existem centenas, milhares, milhões de entidades que gostam de se divertir às custas da ignorância e da fantasia que vive dentro de nós. E se disfarçam de mestres para nos enganar. Aos poucos nós vamos aprendendo a reconhecer nos mundos internos quem verdadeiramente é um mestre iluminado e quem se passa por ser um mestre iluminado. Nós veremos com os nossos olhos através da própria consciência. Então esses sintomas, sentir-se leve, ou então sentir-se caindo também profundamente, sentir-se como um balão, o motorzinho, o correntaço elétrico, todos esses sintomas são sintomas da hora exata do desdobramento. Então quando sentimos isso, não nos afobemos. Esperemos ficar mais leves possíveis e então faremos um movimento de deslocamento do corpo para sair de dentro do corpo físico. E existem mantras que são palavras mágicas que repercutem nos nossos chakras. O mais aconselhado mantra, porque desenvolve a intuição, é o mantra O, de forma prolongada, com concentração no coração. Então, aquela concentração no coração que nós falamos pode ser combinada com o mantra O. Devemos fazer dezenas de vezes antes de dormir. Se nós não conseguimos fazer verbalmente, podemos fazer mentalmente, concentrados no coração. E é feito dessa forma. Nós podemos até tocar com o nosso dedo agora aqui e pronunciar O. Por que eu estou tocando aqui? Se você tocar aí e pronunciar o mantra O de forma bem grave, você vai ver que ele ressoa aqui na caixa do coração. E é nesse momento que faz, de uma certa forma, uma interferência completa da laringe com o coração. E faz girar o chakra cardíaco, que nos permite a saída em astral consciente muito rapidamente. Só que devemos repetir várias vezes, concentrados no que estamos fazendo e relaxando profundamente. Vocês conhecem, certamente, muitos de vocês conhecem o mantra OM, que termina com M. Esse mantra em exclusivo é para o coração e é o mantra O, a vogal O, extremamente recomendada pelos mestres de sabedoria. Está relacionada à intuição também. Existe o mantra La, Ra, S. Ele é pronunciado dessa forma. La, Ra, S. De forma sibilante. É uma combinação de sons que nos ajudam também a deslocar o corpo astral. É pronunciado cada um com uma respiração diferente, dessa forma como foi falado. E existe um mantra muito famoso que está relacionado às pirâmides do Egito, até porque a palavra nos sugere, como vocês vão ver. A primeira sílaba é Fá, a segunda é Ra, que nem no La-Ra, deve vibrar o R na língua. E por último, agora sim, Om.
Então, pronunciado fica assim. Fá, Rá, Om, Fá, Rá, Om. E aí nós repetimos dezenas de vezes até adormecer. Como eu disse, nós podemos iniciar verbal, baixinho, para não incomodar ninguém, quase sussurrando, e terminamos mentalmente, continuamos concentrados. Se alguém quiser fazer essa concentração, também pode imaginar as pirâmides. O problema de imaginar coisas quando estamos querendo sair fora do corpo físico é que essas coisas acabam nos distraindo. E é capaz de alguém ir lá para as pirâmides e nem se dar conta que foi para as pirâmides. E começar a sonhar que está no seu trabalho. Isso é um problema. E a pessoa perde a experiência. Então, é recomendado que a gente imagine menos coisas possíveis. Porque nós ainda não temos o controle da mente, é bem sabido. E a mente nos prega peças. Então, o mantra vibrando dentro de nós e a concentração no coração é o suficiente para qualquer pessoa sair do corpo físico. Não quer dizer que alguém imaginando não possa sair, tá? Mas essas são técnicas básicas que qualquer pessoa pode fazer e ter a sua experiência de comprovar ou não. Porque tudo isso que está sendo comentado aqui são informações para vocês. E eu pergunto, de que vale essas informações se vocês não comprovarem a verdade? Como que vocês podem comprovar a verdade? Praticando alguma dessas técnicas e saindo do seu corpo pelo menos uma vez. Pode sair do seu corpo pelo menos uma vez? Por que não? Mas também pode se dar conta que está no astral e dar o saltinho. Somente se vocês praticarem no mundo físico o mesmo exercício, dar o saltinho. Se uma pessoa está no mundo físico, ela volta para o chão. Mas se ela está desdobrada em corpo astral, sonhando, ela flutua. E ela se dá conta que está flutuando. Então ela pode fazer o que quiser nessa dimensão. Aí num vídeo que nós conversamos com a colega Mercedes, ela cita diversas coisas, se vocês quiserem ver o vídeo. Por exemplo, aprender um instrumento, aprender uma língua. Imagina. Podemos fazer tanta coisa. Ou aquilo que nós precisamos realmente fazer. Quer estudar a nós mesmos. E essa é uma oportunidade incrível. Nunca mais esqueceremos. E por isso nos impulsionará a, como eu digo, limpar o estábulo e transformar nossa casa por completo. Por isso as experiências de desdobramento astral são tão magníficas e tão importantes para o trabalho interno. Vou fazer uma breve recapitulação. Aqui é a imagem de uma criança recém-nascida, um exemplo apenas, né? Aqui está a sua consciência. Aqui está quando ela começa a se desenvolver, dos 0 aos 7 anos, as diversas luzinhas atuando, né? E rapidamente começa a formação disso que é chamado de mente consciente, separada da mente subconsciente. E a consciência perde o contato com os mundos interiores, com os mundos internos, aos poucos. Para alguns é mais rápido, para outros é bem devagar, mas para todos acontece. Aqui nós temos, né, a conversaiada, o nosso diálogo interno, a mente analítica ocupando o dia inteiro, o ego se manifestando de forma clara, todas essas manifestações aqui que estão guardadas dentro de nós, que não trabalhamos, que não transformamos, vão se manifestando na mente analítica em forma de crenças limitantes, emoções, hábitos, impulsos mecânicos, automáticos. São esses programas que rodam dentro do nosso cérebro de forma automática. Depois, aqui já está uma pessoa ou alguém que começa a trabalhar na presença, na autoobservação silenciosa, no Ho Oponopono principalmente, e ela vai trazendo essa consciência e vai iluminando a escuridão interna. E ela vai observando tudo isso que ocorre internamente, tanto no estado de vigília, quando está acordada fisicamente,
quando o seu corpo está ativo, como à noite, quando ela dorme. Serve numa oportunidade de estudo e desenvolvimento. Aqui vocês podem observar que é a batalha durante o dia, né? Enquanto a consciência quer ficar centrada e observar seus próprios pensamentos e emoções, essas emoções mecânicas, automáticas que nos acostumamos a ter e desenvolver, querem se manifestar e tomar conta do processo. Então essa luta é normal, essa luta é uma disputa pela nossa própria alma, né? E a consciência está aqui presente. E à medida que ela vai tomando consciência e vai compreendendo e eliminando, esse percentual de 95 vai diminuindo para 94 e sobe esse percentual e diminui esse. E o objetivo do trabalho de autorrealização completo é fazer 100% de consciência. É isso que os mestres esperam de nós. Para isso não há tempo. Ou seja, não coloquem tempo nesse trabalho. Não se faz em um dia, não se faz em um ano. Mas tudo pode se modificar em segundos, conforme o trabalho de cada um. Então falamos sobre o sono, que é uma atividade do corpo físico. Sobre o sonho, que é uma atividade de nossa própria alma. Esse sonho pode ser um sonho totalmente inconsciente, que não trazemos lembrança. Um sonho comum, que trazemos lembrança. Um sonho lúcido, a pessoa se dá conta que está sonhando. E o desdobramento astral consciente é quando ela aprende a sair do seu corpo físico à vontade, à noite, quando dorme, ou de dia, toda vez quando dorme. Ou então ela se dá conta desse processo quando está já fora, através das técnicas, do saltinho, por exemplo. E aí eu vou falar agora sobre um pouco de simbologia, para terminar o vídeo que já está comprido. Bom, essa simbologia onírica ou simbologia dos sonhos são dramas. Na verdade, é um cinema ao vivo que nós participamos. Imagina um cinema no qual nós assistimos e participamos. Tem vezes que nós só assistimos os filmes e aí vemos as coisas acontecerem lá no astral. Outra vez nós participamos diretamente como um ator. E isso se chama drama cósmico ou drama da nossa alma. E aí existem diversos símbolos que aparecem nesses dramas. Por exemplo, escadas. Escadas que sobem e descem, nós estamos subindo, pessoas estão descendo. As escadas são os níveis de ser. Para cada nível de ser, há uma qualidade humana incrível. Nos níveis mais baixos, reina a brutalidade, a selvageria, a inconsciência. Nos níveis mais altos, assim como as frequências, reina o amor, a compaixão, a fraternidade, a alegria. É bem verdade que conseguimos subir muitas vezes alguns degraus dessas escadas, mas também esses degraus dessas escadas estão bloqueados, como se correntes nos prendessem aos degraus mais de baixo. E o trabalho sobre si mesmo nada mais é do que quebrar as correntes e poder viver permanentemente nos níveis mais altos do nosso próprio ser. Essas são as escadas. A água, ela tem praticamente duas referências simbólicas. Ela representa as águas da vida, as águas que trazem a vida, na concepção do ser humano, por exemplo. Não ignoramos que da energia criadora sexual é formado duas células e todas as células se reduzem a essas duas num único ovo quando nascemos. Porque a união do gameta masculino e feminino se transforma em uma célula, depois em duas, em 4, em 8, e forma de forma incrível todo o aparelho nervoso, muscular, tecidos, olhos, cabelos, unhas, pele. Então as águas da vida nos mundos internos representam essa força que cria tudo. Mas também representam, num aspecto psicológico mais restrito, as nossas emoções. E como os fatos estão ligados a essas emoções. Então, quando a gente vê as águas, prestem atenção em sonhos, mesmo que você não se dê conta que está fora do corpo. Porque a água representa exatamente isso. Se a água está turva, é preciso limpar a água. Conhecer o que está sujando a água. A água está diretamente ligada às nossas emoções. Uma água tranquila, serena, está mostrando como nós estamos alcançando a nossa quietude, ou devemos alcançar.
uma água agitada, um mar bravio, uma onda gigantesca. É exatamente dessa forma que nós estamos internamente. E é preciso saber navegar em águas tranquilas e em águas bravias. É isso que é a representação da água. E aí existe uma infinidade de conjuntos de símbolos que são aplicados junto com a água. Animais são bem famosos nos nossos sonhos, né? Lógico que são animais simbólicos na grande maioria das vezes. Eu comecei por algumas polaridades para a gente entender direitinho como os animais são demonstrados no astral. Obviamente a águia, por viver nas alturas e ter um olhar incrível e uma precisão incrível para caçar, a águia representa o espírito, a parte mais elevada do nosso ser. Já um papagaio representa alguém que fala do que não conhece. Conhecemos certamente, todos nós conhecemos muitas pessoas que falam de forma muito bonita sobre muitas coisas, mas infelizmente nunca as presenciaram, nunca experimentaram. Também o papagaio, ele copia tudo aquilo que ele ouve e repete como se fosse ele. A tartaruga tem diversos símbolos, tanto positivos quanto negativos. Pode ser que a tartaruga nos mostre o quanto estamos passivos, no sentido de lerdos, preguiçosos, naquilo que precisamos fazer na nossa vida. Os movimentos da tartaruga é aquela coisa lenta porque ela carrega um casco enorme que representa os apegos que nós mesmos carregamos aqui agora. Mas também existem aspectos espirituais na tartaruga, relacionados aí à cultura muito antiga. Os chineses em particular. O leão. O leão pode representar muitas coisas. De uma forma individual, bem individual e particular, ele pode representar o nosso coração, as nossas emoções. Mas, normalmente, quando alguém ingressa nesses estudos e começa a trabalhar realmente para despertar a consciência, a lei tem a ver com aquela coisa que nós chamamos de karma, que é a consequência das nossas ações. Então, quando estamos de frente do leão, por exemplo, em um sonho, devemos lembrar tudo o que acontece. Porque o leão ali está simbolizado em alguma dívida que contraímos e que fatalmente ou conseguimos pagar com trabalho, ou então passaremos por algum processo de dor, de sofrimento no mundo físico. É a consequência das nossas atitudes inconscientes que nos pegam na curva do caminho, como eu gosto de falar. Se alguém vê, por exemplo, um leão defendendo ele mesmo, defendendo a própria pessoa, é maravilhoso. Significa dizer que a pessoa está trabalhando tão fortemente que as leis estão atuando em seu próprio benefício. Como diz a carta 11 do tarô, o leão da lei domado faz boas obras e com ela paga as tuas dívidas. Isso é maravilhoso. Se a gente, por exemplo, encontra feras nos sonhos, prestem bem atenção, essas feras necessariamente não são pessoas que nós convivemos. Como já foi dito, muito do que é mostrado para nós em sonhos tem a ver conosco mesmo. Essas feras vivem dentro de nós. E é maravilhoso vê-las, porque quando em presença, em autoobservação, no nível de consciência que temos, nós não conseguimos perceber um pensamento ou uma emoção como ela poderia aparecer, poderia nos mostrar, e em astral nós conseguimos vê-los individualmente. Então essas feras são aspectos psicológicos de nós mesmos que precisamos urgente domesticar e até mesmo eliminar com a transformação do trabalho. Cada fera dessa tem um percentual de consciência enorme dentro. Tem um símbolo que é universal, que nós poderíamos falar horas dele, que é a serpente, mas vamos encurtar. O medo à serpente representa, na verdade, a culpa. Uma culpa inconsciente que temos pelo mau uso da energia sexual.
A serpente, quando pica, representa algo que realmente cometemos na nossa vida que vai nos prejudicar de forma muito profunda no aspecto espiritual. Porque a serpente, ela tem um veneno. E isso representa exatamente o erro que nós cometemos ao fazer tal coisa. E só nós podemos saber o que fizemos. Vejam como é extremamente individual. Da mesma forma, quando vamos aprendendo a controlar essas energias criadoras dentro de nós, as serpentes viram amigas. E nos Hindostãos, na Índia, no Tibete, na Ásia em geral, a serpente sempre foi demonstrada como uma poderosa forma de energia inteligente e magnética que pode estar a serviço do ser. É a energia mais poderosa do universo que serve para criar e destruir. E não é raro encontrar mestres ou bodhisattvas que estão protegidos com as serpentes na sua cabeça, sempre elevadas. Nunca a serpente que se arrasta no chão em forma de rabo, não. As serpentes sobem e são mostradas acima da cabeça. Então a serpente é um elemento muito importante a ser estudado nos sonhos. Não há por que desenvolver o medo da serpente. Há que se desenvolver a compreensão sobre o que significa a serpente. Assim também o dragão, que é uma serpente estilizada, né, muito usada no período medieval. O céu também. Vejam, na comparação, inclusive, que se fala em algumas orações, né, em alguns ensinamentos dos grandes mestres da sabedoria antiga, o céu sempre está localizado ou sempre está se referindo a estados superiores de consciência. Então, os céus são os estados superiores de consciência. São aquelas dimensões do espaço cósmico muito próximos da luz suprema e que nos transmitem frequências de amor, de compaixão, de alegria, de felicidade, de gratidão. Muito, muito intensas. É da onde vimos e aonde precisamos voltar. Aqui e agora. Então, se a gente vê o céu encoberto, por exemplo, o que significa? Essas nuvens são a nossa mente desorganizada, que não permitem que nós visualizemos as estrelas no céu, o universo, dentro de nós. Então, essas nuvens obscuras, tempestades, isso tudo são bloqueios que existem dentro de nós aqui e agora e que não nos permitem entrar em contato com essas dimensões superiores do universo. O fogo tem uma particularidade muito interessante, mas é mais comum, é quando a gente se encontra no meio de incêndios, ou salvando alguém de um incêndio, ou ele está pegando fogo em algum lugar e nós observamos. De um modo geral, na parte mais simples, quando ocorrem essas cenas, está relacionado à intriga, à fofoca. Vejam quanto dano faz a fofoca. Mas se alguém começa a trabalhar nos 4 compromissos de Dom Ruiz, ele percebe claramente, ele não só deixa de fazer fofoca da vida alheia, ou seja, projetar fogo sobre os demais, que é isso que simboliza o fogo, né? Mas também não permite mais que os outros queimem, ou seja, ele não se importa mais com a fofoca dos outros. Existem provas, e eu não vou entrar nelas agora, nos mundos internos, né? Porque todos nós somos estudantes, e a certa altura do nosso trabalho, nós somos convidados a nos tornar discípulos. E é muito comum que aconteça isso. Mas antes que isso aconteça, e isso já acontecia lá no Egito, nas escolas iniciáticas egípcias, os 4 elementos representam comportamentos que o ser humano tem que melhorar. Então, quando existem sonhos sobre fogo, sobre água, sobre terra e sobre ar, em que nós nos sentimos envolvidos, né, naquelas imagens, isso está diretamente ligado a comportamentos que temos aqui no mundo físico. Por exemplo, se uma pessoa não compreendeu o trabalho sobre si mesmo, o desenvolvimento da consciência, e ainda continua dando importância para aquilo que as outras pessoas falam dela, ela se verá em sonho num incêndio e queimando seu próprio corpo. No entanto, se ela aqui no mundo físico já começa a separar as coisas e não deixa penetrar aquelas impressões negativas das palavras dos outros,
ela se torna imune ao fogo no mundo interno. Então ela caminhará sobre o fogo tranquilamente, sem pavor algum e sem medo algum. E falo a vocês, pode ser a pessoa mais medrosa do mundo. Mas se ela conseguiu essa proeza de saber transformar as palavras dos outros em direção a ela, sejam fofocas ou não fofocas, não importa, mas a fofoca que representa o fogo, nesse aspecto, ela caminhará tranquilamente e passará na prova. A água, da mesma forma. A água são as circunstâncias da nossa vida. Se nós aprendemos a estar felizes e equilibrados, independente se temos ou não dinheiro, se temos condições favoráveis externas ou desfavoráveis, então aprendemos a nadar. E quem sabe nadar num lago tranquilo, aprende a nadar em ondas gigantes. Passamos na prova da água. A prova da terra é bem simples. Nos sentimos sufocados com duas montanhas, com pedras que tentam nos esmagar. Também, da mesma forma, aqui no mundo físico, na vida comum e corrente, nós sentimos situações em que sentimos extremamente deprimidos. Uma tristeza nos puxa para o fundo, nos esmaga. Uma pessoa que não luta contra essa tristeza através da autoobservação e da presença e do Ho Oponopono, ela não se preocupa em trabalhar esses elementos negativos, ela será esmagada no sonho. Então ela perderá a prova. Ao passo que quando aprendemos a trabalhar sobre esses elementos negativos, compreendê-los e transformá-los, uma pessoa poderia ter uma montanha caindo em cima, ela continuaria a caminhar e a montanha se desapareceria. Por quê? Por causa do grau de identificação da consciência com esses elementos relacionados à montanha, que são depressão, tristeza. Montanha que eu digo é a pedra, ou algo que cai por cima dela esmagando. Essa é a prova da terra. E a prova do ar é a prova do apego. Os mestres nos colocam em cima de um lugar, pode ser um edifício, uma montanha, e de lá nos empurram. E aí nós nos vemos caindo. Claro que se uma pessoa sabe que está em astral, ela pode sair voando tranquilamente, passou na prova. Uma pessoa que não sabe, ela vai pensar que vai morrer, chegar no fundo. E ela grita, e acorda na sua cama gritando, ou desesperada, ofegante. A prova do ar está relacionada a isso. Se uma pessoa consegue se desapegar das coisas materiais no sentido de ver o verdadeiro valor delas e poder compartilhar com alguém que precisa, ela vai se distanciando dessa hipnose coletiva de achar que tudo isso aqui nós levamos para o túmulo. Não. Nós não levamos nada para o túmulo. A única coisa que levamos para o túmulo é aquilo que cultivamos dentro de nós. A sabedoria ou a ignorância, que nos acompanhará no mundo astral quando morremos. Então, se uma pessoa vai compreendendo isso, vai se desapegando de coisas materiais, então, quando lhe toca pular de cima de uma montanha, de um prédio de 20 andares, em sonho, no astral, ela pula e sente a sua leveza por completo. Então, eu poderia ficar falando horas aqui sobre simbologia, mas eu vou falar uma simbologia que é muito interessante e que pode surpreender vocês. Eu tenho isso como verdadeiro porque não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 vezes que aconteceu comigo. E cada vez que acontecia eu ria. E vocês vão entender por quê. Esse é o último exemplo de simbologia que vou dar agora e vou logo em seguida encerrar o vídeo. A sabedoria universal da nossa alma e dos grandes mestres nos mostram, nos mundos internos, o que representa o dinheiro. Se alguém aqui pergunta, né, no mundo físico, como é o dinheiro? O dinheiro é maravilhoso, nos ajuda a comprar as coisas, consumir. A humanidade vive correndo em volta do dinheiro, né? É possuída pelo dinheiro. Pois saibam que quando alguém tem um sonho, e nesse sonho aparece fezes, em pouca ou muita quantidade, essa pessoa que está sonhando está pronta para ganhar uma boa quantidade de dinheiro no mundo físico. Isso é estranho, né? Olhem a forma que os grandes mestres utilizam para nos ensinar e nos mostrar o que é o dinheiro. Para eles, para os grandes mestres, o dinheiro é um adubo. Depende do que vamos adubar. Por isso ele é mostrado
nos mundos internos, no astral, ou como um sonho comum, como fezes. Se alguém aí for empurrado ou começar a se dar conta, estar nadando num rio de fezes, pode esperar, em poucos dias ele se transformará num milionário. Se nós esbarramos assim, sonhando, fora do corpo, conscientes ou não, sujamos nossos pés com fezes, ganharemos aí uma quantia extra de dinheiro em alguma atividade aqui no mundo físico. Se pegamos na mão essas fezes da mesma maneira, se elas aparecem para nós, estão nos mostrando que nós, em poucos dias, receberemos uma quantia de dinheiro a mais do que normalmente recebíamos. Isso pode parecer engraçado, mas é motivo de reflexão. Vocês já tinham sabido dessa informação? É por isso que muitos mestres dão o valor exato ao dinheiro. Nem mais e nem menos. Para eles, o dinheiro é como fezes. É um adubo. Depende do que vamos adubar. Então era isso. Creio que por aqui já foi muita informação. Fiquem com as técnicas e as práticas e comprovem por si mesmo. Não acreditem em uma palavra que eu disse nesse vídeo. Deixe lá na estante do seu cérebro, peguem as técnicas e as práticas e façam. E comprovem. Assim vocês estarão fazendo um bem a si mesmos e despertando a consciência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.